Vamos fazer uma oração? Oh Deus, Senhor amado, eu te agradeço por mais um dia de vida. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, de cada detalhe das nossas vidas. O Senhor, Pai, tem demonstrado o seu amor nos mínimos detalhes para conosco. E nós queremos, Pai, colocar nossa vida hoje em adoração diante do Senhor, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará, nos dispondo, Pai, a proclamar o Evangelho da salvação, aonde o Senhor nos levar. Pai, em nome de Jesus, cuida de cada irmão, de cada amigo, de todas as pessoas que estão chegando para compartilhar desse momento conosco. O Santo Espírito fala conosco, fala através da tua santa palavra e revela no teu coração a vontade que o Senhor tem a respeito de cada coisa que vai ser falada aqui hoje para nós individualmente. Toca nas nossas vidas, nós repreendemos todo o espírito contrário que deseja atrapalhar, Senhor, esse momento contigo. E nós pedimos que os teus anjos venham nos proteger e que o teu Santo Espírito esteja presente falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu queria compartilhar com você uma mensagem, e a mensagem que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje, que eu já estava meditando, ela veio justamente nos momentos que eu estava intensificando as minhas orações pela cura, pela restauração do Nakazone. Glória a Deus, Nakazone, pela sua vida. Glória a Deus por tudo que Deus fez através de você ali, em você ali, e que testemunha para a gente. Essa era a minha oração. Eu clamei muitas vezes para que Deus sustentasse o fôlego de vida desse meu amado irmão, e que a cura, o milagre que Deus fizesse na vida dele, fosse para que testemunho da igreja fosse marcante, fosse firme no nosso coração, e isso nos desse esperança, nos desse força para caminhar mais com Jesus Cristo. E eu meditei bastante nesse tempo de oração, como nós dependemos de Deus. Você viu, dependendo de Deus agora por causa da tecnologia, nós dependemos de Deus até para respirar. E isso, Deus falou muito no meu coração. Nós dependemos de Deus para respirar. E o título da minha pregação de hoje, da minha ministração, é o fôlego de vida. Isso ficou muito claro, que eu precisava conversar aquilo que eu aprendi enquanto eu meditava, enquanto eu orava, enquanto eu lembrava que nós dependemos de Deus para respirar. E eu queria começar com você pelo primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Eu queria ler com você o capítulo 1 e o capítulo 2 para começar. No capítulo 1 do livro de Gênesis, tem o relato de como Deus criou os céus, a terra, tudo que neles há. E no segundo capítulo, ele faz uma narração de como Deus trouxe à existência aquilo que Deus criou, com alguns detalhes muito interessantes da história da criação. Se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo o versículo 24 e 25 do capítulo 1. Esses dois versículos vão falar de como Deus criou os animais a partir da terra. Se está com a sua Bíblia, acompanhe comigo. Versos 24 e 25 do capítulo 1. Está escrito assim. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Não tem no capítulo 2 mais detalhes sobre esse trecho da criação de Deus. Aconteceu assim: Deus liberou a sua palavra e a terra produziu a criação de Deus. Eu gosto de ler a Bíblia imaginando na minha cabeça os cenários, tornando a palavra dinâmica, porque eu acho que isso fica mais forte no meu coração. E eu pensei, se eu pudesse imaginar nesses versículos uma imagem, um filme daquela parte da criação de Deus, poderia ser mais ou menos assim: a terra se esticando, dando forma aos animais, eles recebendo vida, eles respirando, alguns chacoalhando pó assim que estava sobrando sobre eles,
olhando para um lado, olhando para o outro, se movendo sobre a terra. Eu fiquei imaginando que coisa linda que deve ser. Cada macho tentando reconhecer e encontrar a sua fêmea, e cada espécie cumprindo o propósito estabelecido para Deus na vida deles. No 6º dia da criação, que foi o último dia também do pó da terra, Deus criou o homem. Veja comigo os versos 26 e 28 do capítulo 1. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. No capítulo 2, tem detalhes dessa criação, da parte da criação, de como Deus trouxe isso à existência. Olhe comigo no capítulo 2 de Gênesis, do 5 até o 8. Está escrito assim: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Que descrição! Se na minha mente o filme da criação já estava lindo, agora fica maravilhoso. Eu posso ver Deus se inclinando até a terra, de uma forma específica, mexer na terra, moldar detalhe por detalhe daquele homem que ele havia projetado, até formar todo o seu corpo. Imagino os sentimentos de amor dentro do coração de Deus, quando ele se inclina para aquele homem de barro e ele sopra dentro das suas narinas o fôlego de vida. Você consegue imaginar? Você consegue ver comigo? A palavra grega aqui para fôlego é pneuma, traduzida por espírito, traduzida por vento. Quando Deus soprou o ar dentro daquele homem de terra, Deus o fez à sua imagem e semelhança, conforme a sua imagem e semelhança. Ele soprou dentro daquele homem de terra o seu espírito, e aquele movimento de ar dentro do homem o tornou alma vivente. Aquele corpo de terra recebeu alma viva e recebeu o Espírito de Deus. Eu posso imaginar Adão sentando, movendo a cabeça, piscando, se projetando para cima e começando a vida dentro daquele corpo que foi transformado pelo sopro de Deus. A sua vida começou a partir do sopro do seu Criador, e a respiração se tornou o elemento essencial para a manutenção da vida. Você já pensou nisso? Devemos a Deus o nosso Criador, o nosso fôlego de vida. Qualquer pessoa que respira, ele deve a sua própria existência a Deus. E muitos nem se dão conta disso. No começo da pandemia, eu não sei se você viu, circulou um vídeo na mídia sobre um senhor italiano de 93 anos, momentos após ele receber alta no hospital, melhoras do coronavírus. Foi pedido para ele que ele pagasse por um dia do ventilador e ele começou a chorar. O médico disse que não chorasse por causa da conta, mas o que aquele velho homem disse em seguida fez todos os médicos chorarem. Ele disse: eu não estou chorando por causa do dinheiro, eu tenho como pagar tudo isso. Eu estou chorando porque eu tenho respirado o ar de Deus
por 93 anos e eu nunca paguei por isso. Custa-se 500 euros para usar o ventilador um dia no hospital. Você pode ter ideia o quanto eu devo a Deus e eu nunca agradeci isso antes. 93 anos. Eu nunca agradeci isso antes. Fiquei pensando que se falta gratidão para o ser humano, do ser humano a Deus, pelo ar que ele respira, quanto mais grave é não reconhecer que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A nenhuma outra criatura, nós vimos a formação dos animais sobre a terra, a nenhuma outra criatura o Senhor Deus deu o privilégio de ser semelhante a Ele, somente ao homem. Somente ao homem Deus deu e concedeu o seu Espírito. E esse ato de amor de Deus, eu imagino assim, no meu coração é tão maravilhoso que isso deveria constranger o nosso coração. Naquele sopro de vida, nós recebemos o Espírito Santo, o homem recebeu, aquele primeiro homem, Adão. Depois de Adão ser criado, Deus providenciou a existência da sua companheira, da mulher. Olha que está escrito em versículo 21 e 25 do capítulo 2. Está escrito assim: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus, e não sentiam vergonha. A mulher foi gerada não da carne, não do barro como Adão. Ela foi gerada a partir do Adão. A imagem e semelhança de Deus como Adão. E também recebeu o Espírito de Deus. E esse era o desejo, eu entendo lendo esse detalhe da criação de Deus, para que todos aqueles que fossem gerados a partir de Adão e Eva fossem assim também. Fossem a geração santa, fossem uma geração que tivesse o Espírito de Deus. Deus abençoou para que eles fossem férteis e eles enchessem a terra. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. No capítulo 3 do livro de Gênesis, a gente vê o relato da queda do homem. Aquele homem gerado segundo a imagem e semelhança de Deus, não tinha mais o Espírito de Deus. E ele foi expulso do jardim do Éden, e com uma sentença de morte. Adão escolheu a morte ao desobedecer a Deus e comer daquele fruto que Deus havia proibido. Um dia, Adão, Eva e todos que nascessem a partir de Adão perderiam o fôlego de vida. Porque no lugar que era do Espírito Santo de Deus, entrou o pecado. Uma vez que a morte eterna entrou dentro do espírito do homem, o corpo, antes vivificado, também morreria. O fôlego de vida terrena foi o que restou ao homem daquele sopro inicial e majestoso de Deus. Fiquei pensando que talvez seja por isso que nós lutamos tanto para preservar o fôlego de vida. Talvez seja por isso que essa doença do Covid causa tanto medo, tanta repulsa quando a gente pensa nela, porque afeta direta e agressivamente o nosso fôlego de vida. Talvez seja por isso que causou tanta indignação e dor nos seres humanos ouvir um ser humano suplicar para outro ser humano que sufocava: não consigo respirar. O fôlego de vida vem de Deus, é mantido por Deus e só Deus pode tirar. Mas o amor de Deus é muito maior do que a gente pode imaginar. Quando a morte entrou na humanidade, ela não pegou Deus de surpresa. Antes da criação do mundo, Deus já havia preparado a salvação
para o ser humano a salvação para o homem da morte eterna, se acontecesse o que aconteceu. Alguém santo, sem pecado, precisaria ser oferecido como sacrifício pelo pecado no lugar de todos os pecadores. E Deus ofereceu o seu Filho. Ele nasceu como homem, pelo poder do Espírito Santo. Ele cresceu, ele viveu entre nós, praticando as obras de Deus. E ele trouxe de volta ao homem, através do seu sangue na cruz, a possibilidade de novamente receber o Espírito Santo de Deus, a vida eterna. Isso é maravilhoso. Isso é fruto do amor de Deus por nós, que nós não conseguimos medir, nós não conseguimos entender. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, ele também precisou entregar o seu fôlego de vida terrena em forma de sacrifício por nós. Através da sua morte na cruz, ele venceu a morte e ele nos trouxe a salvação. Deus o ressuscitou dos mortos pelo poder do Espírito de Deus. E ele cumpriu a sua parte no plano de resgate do homem da vida eterna. Deus não vai mais, depois de toda essa obra dele completada em Jesus Cristo, soprar nas nossas narinas o fôlego de vida para ressuscitar o nosso corpo físico. Mas ele sopra no nosso espírito, o Espírito Santo, o fôlego de vida eterna. Quando nós recebemos Jesus Cristo, cremos nele como nosso Senhor e Salvador. E isso precisa acontecer antes de nós perdermos o nosso fôlego de vida terrena. Por quê? Porque tem que ser através da nossa escolha. Porque foi através da escolha, do livre-arbítrio, que Adão morreu. E é através da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, que nós dependemos da vida eterna. A parte de Deus fez, a nossa salvação depende de cada um agora. E é através, antes de nós perdermos esse nosso fôlego de vida terreno. A salvação é para todos, sem nenhuma exceção, mas só recebe quem a toma para si, através da fé em Jesus Cristo. E como ficou registrado na Bíblia toda essa história da criação, toda a história da humanidade, para que nós tivéssemos conhecimento, também ficou registrado na Bíblia o sopro do Senhor Jesus Cristo, ressurreto, sobre aqueles que creram nele, concedendo-lhe novamente o Espírito Santo. Tudo o que ficou registrado na Bíblia, amados, é para que a gente creia no nosso Deus. Veja comigo, se você está com a sua Bíblia aí, em João, capítulo 20, do verso 19 até o verso 22. Nós vamos ler aqui sobre o sopro de Jesus Cristo, o segundo sopro, concedendo de novo o Espírito Santo àqueles que creram nele. Abra sua Bíblia comigo, João 19, João capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 22. Está escrito assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Eu fico emocionada quando eu vejo isso. Olha o tamanho do amor de Deus. A mesma forma, entrou sobre o homem o sopro da vida e da vida eterna. Entrou agora, através de Jesus Cristo, naqueles que creram, o sopro de novo do Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo, Jesus fala para aqueles homens. Aleluia! Antes de Jesus Cristo retornar ao céu, ele prometeu enviar o revestimento de poder aos discípulos, para que eles pudessem anunciar o Evangelho e contassem essa história maravilhosa até todos os povos, a todas as nações. E eles fizeram isso, né? Chegou até nós. E no dia de Pentecostes, o dia que Deus tinha preparado para eles, enquanto eles estavam reunidos em oração, aconteceu esse fenômeno aqui. Veja comigo, Atos 2, do versículo 2 até o versículo 4.
Está escrito assim: de repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aquele fenômeno daquele vento trouxe aquele poder sobre os discípulos, o Espírito Santo, para que eles começassem a pregar o Evangelho. Apesar daqueles galileus serem homens simples, serem homens sem estudos, esse fenômeno do poder de Deus capacitou eles a falar ali em várias línguas, em vários idiomas, de todos os povos que estavam naquele dia, naquele lugar lá de Jerusalém. E aquele barulho daquele lugar ali onde eles estavam foi tão grande que chamou a atenção do povo que estava lá. E o povo correu para aquele lugar, chegou ali, ficou deslumbrado e perguntou: o que é isso? Cada um ouvia um daqueles discípulos falando na língua materna dele. E aqueles homens não sabiam, não tinham estudado aquelas línguas. E eles falaram: o que é isso? Eles ficaram assombrados. Então Pedro se levantou e pela primeira vez ele começou a pregar sobre Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que eles tinham mandado crucificar, mas que Deus tinha ressuscitado dos mortos e que agora era o Salvador de todos os povos. Aquela pregação de Pedro causou pavor no coração daqueles homens. E capítulo 2 do livro de Atos, do 37 até o 39, está escrito assim, a reação daqueles homens. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos, e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A promessa de voltar ao Espírito Santo é para todos quantos o nosso Deus chamar. A promessa é para todos. Deus está constantemente chamando. Deus nos chama de várias formas. Deus nos chama usando todas as situações na nossa vida. Deus nos está chamando através da pandemia. Deus está chamando através das coisas que estão acontecendo no dia de hoje. Deus está nos fazendo enxergar a realidade das coisas e ver que nós dependemos de Deus. Como que nós vamos vencer esse vírus tão minúsculo se Deus não estiver no controle de toda a sua criação? Deus está constantemente chamando. E eu fico pensando hoje, Deus nos chama e nos leva através da sua palavra para que a gente conheça tudo que Ele deixou escrito, e tudo que Ele deixou escrito é para que a gente conheça Deus. Se hoje essa mensagem, ainda meio truncada por causa de tudo o que aconteceu ali no começo, entrou no seu coração, se essa mensagem veio como revelação para você, então é para você ouvir isso. É para você pensar nisso, é para você refletir sobre isso. Deus está te chamando. Se você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador, hoje é seu dia, não deixa para amanhã. Lembra-se que nós temos que fazer isso enquanto ainda nós temos o nosso fôlego de vida terrena, porque um dia vai acabar, e o dia que acabar não tem mais chance. Agora, é hoje. Deus soprou pela primeira vez no primeiro homem o seu Espírito, concedendo-lhe vida e vida eterna. O homem escolheu o pecado e ele perdeu a vida eterna, e ele perderá o seu fôlego de vida terrena. Jesus Cristo se ofereceu em sacrifício e trouxe perdão para os pecados e trouxe vida eterna novamente para todo aquele que nele crê. Essa é a mensagem de salvação de Deus, que vai muito além do que simplesmente manter a nossa respiração, do que simplesmente manter a nossa vida terrena. Deus nos quer junto com Ele na eternidade. Deus nos quer unido com Ele na glória eterna.
E quando Ele nos chamar, quando essa nossa respiração terrena cessar aqui, nós respiraremos o fôlego da vida eterna. Esse sopro do Espírito Santo que Jesus sopra no nosso espírito de novo, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém, amado? Era essa a mensagem que eu trouxe para você. Uma mensagem simples, mas uma mensagem direta, uma mensagem que nos lembra quem nós somos e como nós dependemos desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso, até para respirar. Não é automático, é Deus que sustenta. Amém?